Ana, eu já enviei. Você não apareceu aqui, tá? Vamos. Agora apareceu. Então tá, deixa eu começar aqui. Boa tarde, né? Boa tarde novamente, pessoal. Então, a gente está de volta para mais uma das nossas palestras de fechamento do mês, mas essa foi mais no meio, mais no início de março. Mas a gente vai estar falando um pouco sobre o assunto que foi trabalhado durante o mês de janeiro e fevereiro de 2023. Essa é a nossa primeira palestra desse ano. Eu sou Ana Clara, uma das monitoras do projeto English Food, e o projeto é um projeto de extensão que teve origem na Faculdade de Farmácia da UFMG. Ele é aberto à comunidade, então, além de viabilizar a prática gratuita do inglês, a gente também tem o intuito de aproximar o conhecimento científico da sociedade, porque essa prática do inglês é feita através de discussões de artigos que são relacionados à ciência dos alimentos. Hoje, a nossa palestra vai ser com a engenheira de alimentos, Rafaela Prata. Ela vai falar um pouco mais para a gente sobre os agrotóxicos, que foi o tema que a gente trabalhou durante esses 2 primeiros meses do ano. Antes de tudo, eu vou apresentar a nossa convidada, que tem uma ficha bastante graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É licenciada em Ciência e Tecnologia dos Alimentos e mestre em Qualidade e Segurança Alimentar pelo Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, doutoranda em Ciência dos Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas e atua também na área de Análise de Alimentos. Atualmente faz estágio na pesquisa como bolsista da Universidade de Almeria, na Espanha, e trabalha com desenvolvimento e validação de métodos para análise de contaminantes como pesticidas em alimentos infantis, utilizando cromatografia líquida e gasosa de alta resolução. Rafaela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. Pode começar, então? Começar. Fica à vontade. Obrigada. Deixa eu colocar aqui de novo. Eu não estou vendo, então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida no meio da apresentação, é só falar, tá bom? Vocês estão me escutando bem? Sim, aí dá para levantar a mão também, qualquer coisa que for acontecendo, eu vou te informar. Então tá bom. Bom, vou iniciar, então, minha apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre como a questão dos pesticidas é um tema muito amplo, né? Eu vou focar mais na parte de pesticidas em alimentos infantis, né? Que é o que eu trabalho atualmente aqui na Unicamp como parte da minha tese de doutorado. Vou colocar aqui para passar, tem que minimizar. Pronto. Já fizeram uma apresentação minha aí, mas eu deixo também meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida. Dizer que no momento, no caso, eu já voltei para o Brasil, eu fiz um período fora na Universidade de Almeria, na Espanha, que foi onde eu acabei fazendo as análises de pesticidas em alimentos infantis. Então, se alguém tiver alguma dúvida, seja sobre o tema ou relacionado à pós-graduação aqui na Unicamp, pode me enviar um e-mail que eu vou ter muito prazer em responder. Bom, essa parte de pesticidas, ela é apenas uma parte ali da minha tese de doutorado, né? Então, só para elucidar vocês, assim, a minha tese ela é voltada para o desenvolvimento e validação de métodos analíticos para determinação de contaminantes de processamento e pesticidas em alimentos infantis. Então, até o momento, eu fiz análise já de acrilamida e de derivados furanos, que também são contaminantes provenientes do aquecimento, né, do processamento, de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos também, que são outros contaminantes aí que têm surgido, que têm dado uma preocupação muito grande por conta da toxicidade, e eu fiz análises de pesticidas e aflatoxinas, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês hoje sobre o tema, né? Bom, por que estudar pesticidas, né? A gente tem costumado ver que no Brasil, nos últimos anos, tem havido uma grande preocupação ali com relação à presença de pesticidas em alimentos, né? A gente sabe que no último governo, quando muitas vezes a gente estava ali ouvindo o noticiário, a gente ouvia que cada vez mais se liberaram mais
pesticidas para uso, alguns, muitas vezes, que até em outros países é proibido, mas aqui no Brasil acabou sendo liberado, né? E por que estudar isso? Além essa preocupação é real, né? É válida porque muitos pesticidas, eles atuam principalmente no sistema nervoso, causando doenças neurodegenerativas, e muitos deles também estão associados com câncer e disfunções no sistema endócrino e reprodutivo. Então, essa preocupação é real mesmo, então a gente tem que ter. Bom, quando a gente pensa em toxicidade, muitas vezes a gente não entende por que a criança, né, ela é mais vulnerável quando comparado ao adulto. Em inúmeros, não só pesticidas, mas inúmeros outros contaminantes, né? Isso acontece porque a criança, normalmente, ela consome uma maior porção de alimento em relação ao seu peso total corporal, né? Então, se ela ingere uma maior quantidade de alimento, possivelmente, comparada nessa ao peso, possivelmente ela vai estar ingerindo ali uma maior quantidade de contaminantes, principalmente ali no caso de pesticidas que são tóxicos. Além disso, as crianças, ela ainda não, o seu organismo não é totalmente maduro, né? Então, o seu sistema de desintoxicação e as vias metabólicas não são totalmente desenvolvidas, o que vai fazer com que essas substâncias químicas não sejam excretadas corretamente do organismo das crianças e muitas vezes se acumulem mais facilmente quando comparado a um adulto, né? Então, essa é uma grande preocupação. Bom, o Brasil hoje, a gente sabe que ele é um dos países que mais consomem agrotóxicos no mundo. Então, possivelmente, se ele é um dos maiores consumidores, não tem como utilizar e acabar não ter essa contaminação no meio ambiente, na água, no solo, na vida, em outros animais, nas plantas e tudo mais, né? Uma coisa normalmente vai estar sempre associada à outra, inevitavelmente. Ainda mais quando ocorre uma má utilização destes pesticidas, né? A gente sabe que muitas vezes ele é aplicado de forma inadequada, que não é respeitado o período de carência aí do produto para estar colhendo, enfim. E isso é isso que, na verdade, é o grande problema, né? A gente, eu não, vamos dizer assim, não demonizo o uso de pesticidas, porque a gente sabe que para produzir em grande escala, a gente acaba tendo que utilizar. Mas muitas vezes esses problemas aí acabam acontecendo devido à má utilização. Então, eu acredito que a gente conseguiria evitar muito mais problemas se houvesse uma melhor utilização desses compostos, né? E, enfim, no Brasil, como eu disse anteriormente, vem se registrado cada vez mais usos, mais agrotóxico para uso, né? E principalmente devido aí a essas novas políticas que flexibilizaram e desencadearam um aumento no consumo. Então, para a gente ter uma ideia, em 2000, por exemplo, foram registrados 82 novos compostos, ingredientes ativos, vamos dizer assim, né? Já em 2020, esse número subiu para 493. A Anvisa considerou que no ano de 2020, 15 desses compostos que foram liberados ali, eles são considerados extremamente tóxicos e 10 são altamente tóxicos. Já para o IBAMA, 16 deles foram considerados altamente perigosos e 235 como perigosos. Então, a gente fala também não só para os humanos, né, como para os animais e para toda a cadeia, né, em si, peixes, enfim, a água pode ser contaminada e acaba, no final das contas, acaba chegando na gente, mas não é só para os humanos também que podem causar inúmeros problemas, né. E para a gente ter uma ideia que também o consumo de agrotóxico, ele basicamente triplicou desde o ano de 2000 até 2019. Então, assim, é uma coisa para que a gente tem que se preocupar, acabar bastante nessa relação de fazer o monitoramento da presença desses compostos devido ao seu grande aumento de consumo, né? Bom, devido a isso, né, tudo que eu falei, é muito importante a gente acabar fixando limite máximos de resíduos, a fim de proteger não só a gente que é adulto, mas principalmente os grupos mais vulneráveis, né, que são as crianças.
Tendo em vista isso, na Europa, eu estou dando exemplo da Europa, né? Porque como eu fiz o trabalho lá, a gente acabou utilizando esse limite como base para fazer os métodos de análise, né? Mas na Europa, eles fixaram um limite máximo de resíduo em alimentos infantis, que são eles não só papinhas, como fórmulas infantis, biscoitinho, coisas só relacionadas ao consumo de crianças, em 10 microgramas de pesticida por quilo de alimento. Então, na Europa tem esse limite aí. Alguns pesticidas em específico, eles até têm um limite mais baixo, mas foi fixado esse valor máximo aí. No Brasil, o que o que eu acredito que seja a maior preocupação, assim, é que no Brasil a gente hoje não tem um limite máximo de resíduo para alimentos infantis específico, né? O porquê, eu não entendo até hoje, na verdade, né? Já fizeram até essas perguntas, por que eu acredito que não tem? E realmente eu não sei dizer o porquê de até o momento eles não terem feito nenhuma legislação específica, né? Não quer dizer que a gente está totalmente assim, esqueci a palavra, mas assim, totalmente sem nenhuma sem nenhuma proteção, né? Porque, na verdade, no Brasil a gente tem legislação, sim, mas essa legislação, ela apenas diz respeito a um limite máximo, né? A matéria-prima que deu origem ao produto. Então, imagino eu que, por exemplo, a gente tem uma papinha feita apenas de morango. Então, a gente vai ter um limite máximo de resíduo para o morango, o alimento morango em si, mas não para a papinha de morango. E com isso eu quero dar esse exemplo aqui, que é o que hoje a gente encontra aqui no Brasil. Quando a gente pesquisa o site da Anvisa, que a gente acaba encontrando são essas monografias autorizadas aí, na qual a gente tem por ordem alfabética os diferentes ingredientes ativos aí dos pesticidas que são aprovados aqui no uso, em uso aqui no Brasil. E quando a gente escolhe um, por exemplo, eu peguei o caso da cipermetrina, a gente tem as informações, todas as informações dele, como ingrediente ativo, CAS number, enfim, fórmula estrutural, e algumas outras informações sobre para qual cultura ele pode ser utilizado, como é a sua aplicação, qual o limite de carência. E, além disso, a gente também tem uma tabela de limite máximo de resíduos, na qual pode ser encontrado na matéria-prima em si, né? Eu tomei aqui como, por exemplo, a cipermetrina, e no caso eu peguei aqui o morango, que o limite máximo é de 1 miligramas por quilo de alfa-cipermetrina. Então, para a gente, né, transformando aqui, é o equivalente a 1.000 microgramas por quilo. Então, imagina que essa seja uma papinha só de morango, né? Na Europa é 10 microgramas o limite. Aqui no Brasil, se essa matéria-prima tiver com 1.000, ainda estaria dentro. Então, eu acredito que essa seja a maior preocupação em si que a gente tem hoje, é essa falta de legislação específica, né? Principalmente para os produtos de criança, destinada às crianças, por conta do que eu já comentei anteriormente, sobre o seu organismo ser muito mais vulnerável quando comparado a de um adulto. Bom, como meu trabalho foi com cromatografia, e eu não sabia exatamente de que curso era, se a pessoa já teria aí feito alguma disciplina com cromatografia, mas eu resolvi fazer um apartado assim em geral, falando um pouquinho, né? Bom, a gente fala de cromatografia porque hoje em dia eu acredito que seja o principal método aí utilizado para análise de contaminantes, não só pesticidas, mas inúmeros outros contaminantes, não só em alimentos, mas água, solo, né? Por se tratar de uma técnica muito sensível. Então, a cromatografia nada mais é que um processo físico-químico de separação, na qual a substância que a gente quer analisar, ela tem uma interação com duas fases imissíveis, que uma é a fase estacionária e outra é a fase móvel. A fase móvel, basicamente, ela vai arrastar a substância que a gente está analisando quando ela tiver uma maior afinidade por ela, né? E essa fase móvel, ela pode ser líquida, quando é feita através de cromatografia líquida, e gasosa, quando é feita através de cromatografia gasosa.
Já a fase estacionária é a fase fixa, seria a coluna cromatográfica em si. Eu vou mostrar depois uma fotinho para vocês, caso nunca tenha visto. Mas ela é utilizada, né, a fase fixa, é quando a substância em si ela tem uma maior afinidade pela fase fixa, ela vai acabar fixando nessa superfície, e com isso eu tenho duas substâncias com duas características diferentes, vai ocorrer essa separação. Eu coloquei aqui um gifzinho aqui para explicar melhor, né, o que essa questão seria da cromatografia. Então, basicamente, por exemplo, a gente tem uma amostra com dois tipos de substâncias que a gente quer analisar. A de azul, ela vai ter inicialmente uma maior afinidade pela fase móvel. Nesse caso aqui, como é a cromatografia gás, seria o gás, pelo gás, né? Gás de, na verdade, o gás ele é inerte, né? Mas é só para exemplificar mesmo, pela fase móvel. E ela vai acabar saindo primeiro e vai gerar um cromatograma com esse pico em azul ali, no caso. Já a vermelha, ela tem uma maior afinidade pela fase fixa, ela acaba ficando inicialmente ali retida, mas posteriormente com o fluxo de gás ou de líquido, ela acaba sendo arrastada também para o detector, né? E no final a gente vai ter esse cromatograma ali, como são duas substâncias nesse exemplo, com dois picos diferentes, o azul e o vermelho. Bom, essa separação se dá principalmente devido aí à diferença de polaridade. Então, imagina que a gente tem uma coluna de separação com um material que seja não polar. Quando a gente injeta uma amostra ali, que tenha duas substâncias com características diferentes, a amostra polar, por exemplo, ela vai ter maior interação com a fase móvel. Isso porque quando a gente utiliza uma coluna não polar, a gente utiliza uma fase móvel polar para dar essa diferença mesmo, né? Ou vice-versa. Então, como ela tem essa maior afinidade com a fase móvel, ela acaba saindo primeiro, e a substância que ela é menos polar, ela acaba interagindo com a fase fixa, né? E acaba saindo posteriormente. Com isso, ocorre essa diferença, ocorre essa separação, né? Então, novamente, só para deixar mais claro, quando eu tenho uma corrida cromatográfica aqui, o composto A, por exemplo, é o que sai primeiro, é o que tem uma maior interação com a fase móvel. Já o composto B, que é o que sai por último, é o que tem uma maior interação com a fase estacionária. E o composto C é intermediário. Mas vamos dizer assim, pode ter 1000 compostos, 200 compostos, cada um vai ter a sua característica, né? Então, a gente vai acabar conseguindo separar ele com a cromatografia. Por isso que ela é tão importante e utilizada, né? Bom, aqui para mostrar para vocês um tipo de cromatografia gasosa, ela basicamente o sistema é composto por isso, tem o gás, né, a coluna da cromatografia gasosa é uma coluna de normalmente 30 metros, né, que ela fica assim enroladinha, bem diferente da cromatografia líquida, que utiliza essa coluna bem pequenininha assim, parece meio que um parafusinho, e acaba utilizando a fase móvel, né, para arrastar ali a substância que tem mais afinidade com a fase móvel primeiro, e depois acaba saindo ali no detector as substâncias que acaba tendo uma maior afinidade com a fase fixa, fase estacionária. Bom, o detector é uma parte muito importante também da cromatografia. Um dos que a gente acabou utilizando no nosso trabalho é o espectrômetro de massas, né? Ele é muito importante porque ele é bastante sensível, comparado a outros tipos de detectores, né? E basicamente é ele quem vai olhar ali o cromatograma e vai conseguir separar e falar o que é o quê. Basicamente, o espectrômetro de massas, ele é composto por uma fonte de íons, um analisador, um detector e o sistema de dados, né? Eu estou falando isso só para elucidar, porque no final vou mostrar uns exemplinhos ali de como a gente consegue detectar e garantir que seja mesmo um pesticida. Eu vou acabar mostrando para vocês ali um espectro de massa, então só para dar uma explicada antes. Bom, o detector, então, faz parte do espectrômetro de íon, né? Ele não é só um detector em si, ele tem várias partes. Mas, basicamente, um espectrômetro de massa, ele cria um íon a partir de um composto,
e ele vai separar de acordo com a sua massa e a sua carga. Então, ali a gente consegue ver, por exemplo, que esse composto ali tenha esses dois íons ali, e muitas vezes a partir desses íons a gente consegue identificar até a fórmula estrutural dele, né? Então é um sistema bastante interessante e muito utilizado, principalmente devido à sua alta sensibilidade. Então a fonte de íons, ele vai produzir esses íons, né, que ele consegue ser analisado só se estiver na forma de um íon. Tem um analisador de massa, que tem por objetivo separar os íons, então, conforme vai entrando, por exemplo, o íon de massa 400, ele vai se juntando e vai colocando depois todos juntos, assim, não vai saindo vários de 400, vai sair um pico só com todos os íons de massa carga 400, por exemplo. O detector, ele vai ser responsável por identificar esses sinais, e o sistema de dados ali que vai interpretar os sinais e transformar em pico e tudo mais. Bom, falando um pouquinho da extração agora que a gente acaba utilizando, a etapa de preparo de amostra, quando a gente vai fazer uma análise de pesticidas, ela é a etapa mais importante e mais crítica, vamos dizer assim, né? Porque imagina, muitas vezes esses contaminantes, os pesticidas, eles estão em uma concentração, sei lá, de 10 partes por bilhão, 10 ppbs, 1 ppbs. Então, imagine você conseguir extrair isso de uma amostra bastante complexa, como, por exemplo, as amostras de alimentos, né? Que muitas vezes costuma ter, numa mesma amostra, óleo, gorduras, né? Pigmentos, proteínas, carboidratos. Então, é um trabalho bastante grande ali para conseguir separar exatamente o que você quer para ele ser analisado e quantificado, né? O que acontece muitas vezes é que muitas substâncias elas costumam ser coextraídas, né? Ou seja, elas são interferentes das amostras, muitas vezes sai junto com o pico do composto de interesse, podendo afetar os resultados. Então, essa parte de preparo de amostra é muito importante. Tem alguém pedindo, levantando a mão ou é só que está entrando? Não, tá só entrando mesmo, o Ah, tá, pessoal tá então tá bom. entrando. Que tá só a Pode minha tela, eu ser, não tô conseguindo ver. Mas enfim. pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom. Enfim, né? Então a etapa de extração ali numa análise de pesticida, ela tem o objetivo de isolar os analitos de todos os interferentes, né? E é uma etapa bastante complexa. Um método que eu utilizei no meu trabalho foi o CATCHERS. Eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, mas CATCHERS é um acrônimo, né, para Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged e Safe, que nada mais é que significa um método rápido, fácil, econômico, robusto e seguro. Então, desde que ele foi criado, assim, a gente só tem trabalhado com bastante variações, assim, otimização, mas é um método que ele é muito, muito utilizado para não só análise de contaminantes, de pesticidas, como outros contaminantes. Eu acredito que quem queira seguir aí uma carreira voltada à parte laboratorial, vai acabar uma hora ou outra acabar utilizando esse método, né? Bom, o Catcher, só para exemplificar, ele é um método bastante fácil assim de ser feito. Basicamente é uma extração, a gente faz uma extração da amostra com acetonitrila, faz uma partição ali com sal, e agita a centrífuga e faz uma etapa de limpeza, né? Uma das mais utilizadas é esse DSPE, que é a extração em fase sólida, dispersiva, na qual a gente utiliza diferentes adsorventes. Adsorventes seria um pozinho que a gente utiliza com diferentes características. Então, imagina que a gente queira extrair uma amostra rica em proteína. Então, a gente utiliza um adsorvente que vai me ajudar a extrair mais essa proteína. Ou carboidrato, a gente escolhe um, né, que seja mais responsável ali por extrair carboidratos. Ou usa um conjunto deles, mas é só para elucidar mesmo, tá bom? E do Catchers em si, então, ele é um método muito bom, por isso que a gente até acabou utilizando no meu trabalho. Eu fiz uma comparação com outros métodos, mas ele foi o que teve uma maior, se saiu melhor, né? Por isso eu acabei utilizando ele. Basicamente, é um método que ele é utilizado para desde análise de solo a biofluidos, né?
e ele consegue fazer análise multi-resíduos, não só, porque normalmente quando a gente faz a cromatografia e utiliza massa, a gente não faz análise de um só por vez, a gente faz análise de 20, 30, tem casos de 1000 compostos de uma vez, né? Então, ele é um método muito bom. Ele é considerado rápido, simples, ele é considerado um método verde, porque utiliza pouco solvente, e também ele é barato, é uma coisa que é bastante importante, comparado a outros métodos, né? Então, por exemplo, ali sairia €1 por 1 ml de extrato obtido. E agora, então, falando um pouquinho da prática, que foi o trabalho que eu fiz, que publicou esse artigo aqui na Food Control. Quem tiver interesse em acabar lendo ele inteiro, é esse o artigo. E aí eu fiz uma análise target e uma análise não target de pesticidas e aflatoxinas em alimentos infantis, utilizando cromatografia líquida e espectro de massa, né, no caso do tipo Orbitrap. Por isso que eu dei uma breve explicação ali do que é cada técnica. Então, agora eu vou falar um pouquinho, basicamente, ali da parte de amostragem, do método em si que eu utilizei, do equipamento, da parte de identificação mesmo da substância em si. Bom, então, como eu já falei previamente, né, as crianças são consideradas um grupo vulnerável, por isso que é muito importante a gente avaliar os alimentos que são destinados a esse grupo, ter um controle bastante grande, né? E também porque muitos produtos desses que já são destinados a crianças, eles são feitos basicamente de vegetais, frutas, cereais, e que podem sim estar contaminados ali com pesticidas e muitas vezes também com micotoxinas, né? Que são resultantes aí de uma contaminação de fungos durante, sei lá, a produção, durante o armazenamento, enfim. Bom, eu acredito que esse trabalho que eu fiz foi bastante importante, assim, porque inicialmente no Brasil, além de a gente não ter legislação, né, havia apenas um trabalho que havia feito análise de pesticidas em alimentos infantis, que inclusive é do meu orientador. Só que inicialmente ele fez análise somente em alimentos infantis à base de frutas. E esse trabalho conta com os primeiros dados, então, de análise de pesticidas em alimentos infantis feitos de carne e vegetais, ou só vegetais, vamos dizer, as papinhas salgadas, né? Não tínhamos nenhum dado ainda na literatura sobre a contaminação por pesticidas nesse tipo de produto. Bom, esses foram os compostos que eu analisei. Foram 21 pesticidas e 4 aflatoxinas, sendo ela B1 uma das mais importantes, né? Considerada bastante carcinogênica, portanto perigosa. E eu escolhi esses pesticidas observando trabalhos de outros países, né? E eu fiz um match também com o que é liberado aqui no Brasil, porque o intuito era ter uma maior possibilidade de encontrar. Se eu acabasse analisando um pesticida que não fosse liberado o uso, talvez eu teria menos chance de encontrar um resultado positivo, né? Então, a escolha foi basicamente por isso. Bom, de amostras, eu acabei utilizando 50 alimentos infantis, que eu comprei aqui no mercado em Campinas, e eu utilizei esse número, que foi o número máximo de amostras de diferentes sabores, vamos dizer assim, que eu consegui encontrar. E eu organizei ela em 2 grupos diferentes, que eram feitas apenas com frutas e as que eram feitas com carnes e ou vegetais. O método que eu utilizado no meu trabalho foi do Catchers, só para vocês terem uma noção do que eu utilizei, foi basicamente 5 gramas de amostra, acetonitrilo. Utilizei esses 2 sais aí para fazer essa separação, essa partição, e com relação aos adsorventes que eu tinha comentado na etapa de limpeza, eu usei esses 3, que é o PSA, o C18 e o ZCEP, e cada um tem uma sua características. E eu cheguei nesses 3, através de um trabalho de otimização, e eu acabei vendo que a utilização dos 3 era melhor do que só um ou outro, ou outros que eu acabei analisando também. E esse aqui, para mostrar para vocês,
o quão bom é esse método, porque apesar de diferentes amostras, seja a primeira ali, que é de frutas, e a última, que é só vegetais, o método ele consegue ser bastante útil, o mesmo método para diferentes tipos de amostras. E eu deixei só para mostrar a diferença ali da cor do extrato, para mostrar de como é diferente de uma amostra para outra. Então, a gente precisa sempre olhar o método, otimizar, fazer alterações. Mas nesse caso, o método, o Catchers, foi bom para diferentes tipos de amostras de alimentos infantis. Bom, acredito que seja essa parte mais importante, que é a parte dos resultados em si, né? Eu cheguei à conclusão de que, conclusão não é, de que 47% das amostras feitas à base de frutas continham pelo menos um pesticida, e que as amostras de carnes ou vegetais, nessas amostras estavam presentes 85% continha algum resíduo de pesticida. Eu acredito que praticamente o dobro ali seja devido ao fato de que muitas vezes as amostras de frutas contêm, no máximo, assim, muitas das vezes, 4 tipos de frutas. Algumas é só purê só de maçã ou purê só de morango. Então, como tem uma menor concentração de diferentes ingredientes, a chance também de estar contaminada é um pouco menor. Então, quando comparado, por exemplo, a de vegetais, que além da carne, um exemplo, uma batata, uma cenoura, continha outros ingredientes ali minoritários, como, por exemplo, um alho, alguma coisa para dar tempero, sabe? Então, no geral, posso dizer que as amostras ali de carne e vegetais continham de 6 a 10 ingredientes, enquanto as amostras de frutas continham apenas 3 a 4 ingredientes. Eu acredito que essa diferença tenha se dado através disso. E lembrando também que muitas dessas amostras que eu acabei analisando eram amostras orgânicas, e mesmo assim estavam presentes, né? Porque muitas vezes não tinham um controle, apesar de não usar o pesticida, muitas vezes, o pesticida está ali já há um bom tempo no solo, na água utilizada para irrigação. Então, isso mostra que a gente tem que ter um controle bastante grande, sabe? E para mostrar também aqui que na amostra que a gente mais encontrou pesticida foi um total de 4, né? Em uma amostra de espaguete bolonhesa com peito de frango, vegetais e macarrão em si. Lembrando que praticamente todas as amostras, apesar de estar em um grande número de amostras, elas estavam em baixíssimas concentrações, baixas a baixíssimas concentrações, considerando, né, comparando com a legislação da Europa, que era de 10 microgramas por quilo de alimentos. Eu tive problema com uma amostra só, que foi detectada ali o inseticida cipermetrina, e foi detectada a um nível maior que 10 microgramas por quilo. Foi detectada a 10,3 microgramas por quilo. E aqui eu coloquei para mostrar para vocês como que a gente faz essa identificação, para vocês terem uma noção, né? Aqui em primeiro, então, a gente tem o pico cromatográfico, aquele pico que é gerado quando passa pelo detector, e saiu num tempo de 9,54 da amostra, né? E muitas vezes a gente acaba utilizando, comparando com o padrão, a gente pega a substância pura, no caso a espermetrina, injeta para ver o comportamento que esse composto tem naquela condição. Então, o padrão analítico, ele acabou saindo em 9,50. Então, já tem um grande indício que trata-se do mesmo composto. Outra coisa que a gente acaba olhando é o espectro de massas. Eu não comentei antes, mas no caso, eu acabei utilizando uma técnica chamada de espectro de massa de alta resolução, porque ele consegue me fornecer a massa com 5 casas decimais ali depois da vírgula, então ele é bem preciso. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o espectro de massa. Então, quando a gente clica no pico, ele me dá essa informação, que nesse pico aqui da amostra tinha essas massas cargas aqui. Já no pico do padrão, eu continha essas massas. A gente consegue ver que são bastante parecidas massas, né? E a gente sempre faz a comparação com um espectro de massa teórico,
que é o que deveria ser para a substância pura, ter isso daqui. Então, se a gente acabar olhando, a gente vê que as massas são muito parecidas. O que muda ali é depois do 10, ali, as 3 últimas casas. Então, a gente tem o mesmo tempo de retenção e, querendo ou não, há um padrão ali de massa, desse espectro de massa. Então, a gente diz que essa substância é, sim, cipermetrina por conta disso. Bom, além das amostras alvos que a gente fez, a gente chama também de untarget ou non-target, que basicamente é uma amostra que é feita posteriormente, né? A gente extrai a amostra e injeta, e daí a gente tem uma base de dados contendo essa espectro de massa teórico ali. Então, a gente sabe que a cipermetrina tem esse 433, esse 434, 435 e 436. Então, a gente tem essa base de dados aí, no caso a que eu usei, continha 2.424 compostos. Não só para pesticidas, como também para micotoxinas, hormônios, drogas veterinárias, e metabólitos também. E a partir disso a gente coloca para o programa buscar, com essa base de dados, se na minha amostra ele encontra alguns outros desses compostos, né? Então faz um match ali, a gente filtra com essas massas e vê, encontrou um composto na sua amostra com essas mesmas massas que tem na nossa base de dados. Então já é um indício de que seja uma contaminação. E daí, o que a gente faz? Eu acabo utilizando também um padrão com esses 2.424 compostos para analisar o tempo de retenção. Então, se ele deu um match já com o espectro de massa e deu um match com o tempo de retenção, a gente fala que ele é positivo já para o compostos que ele foi feita essa análise on target, né? E além dos que a gente já encontrou, que eram os alvos, os 21 lá, pesticidas que a gente analisou, acabei encontrando mais 5 inseticidas em 7 amostras, mais 3 fungicidas em 9 amostras, um regulador de crescimento, um sinergista, e eu também acabei encontrando esse metabólito aqui do aldicarb. Coloquei novamente aqui para mostrar para vocês. Então, a gente tem o pico, quando a gente seleciona esse pico, a gente consegue ver o espectro de massa referente a esse pico ali. Então, aí, comparando o espectro de massa da amostra com o teórico, a gente chegou à conclusão que são muito parecidos ali, 481, de baixo 481, o de cima 483, com 483, né, até o perfil, e a gente chegou à conclusão também que tratava-se desse metabólito. O que é mais, assim, assustador um pouco, assim, é que esse metabólito, o aldicarb em si nada mais é do que o chumbinho, né? Então, a gente encontrou em 3 amostras um metabólito do chumbinho. Então, é algo, assim, bastante importante, até porque é proibido. Bom, então, o que eu fico, assim, que apesar de ser encontrado em baixas concentrações, foi encontrado em uma quantidade muito grande de amostras, né? Isso mostra que a gente deve, sim, se preocupar. E acredito que deveria alertar as autoridades ali que deveria haver uma legislação específica para alimentos infantis, porque, como eu reitero, foi encontrado em baixas concentrações, eu acredito que não deveria ter, principalmente em produtos que são caracterizados como orgânicos, né? Então, acho que isso que eu fico de conclusão final do trabalho. Bom, então, obrigada. E se alguém quiser me mandar um e-mail, tiver alguma pergunta, estou aberta a perguntas. Deixa eu abrir aqui agora o Teams. Alguém pergunta? Porque eu acho que eu queria fazer uma pergunta. Pode perguntar, Poliana. Não, na verdade, é porque durante um dos posts que eu fiz sobre agrotóxicos foi referente ao programa que o governo tinha para analisar alimentos com resíduos de agrotóxicos e tudo mais. Eu queria saber se você sabe, tipo, eles analisam também esses de comida de criança também, e se você sabe se eles voltaram a funcionar, porque até então não estavam parados.
Então, se voltar a funcionar, eu não sei. Mas a questão que, basicamente, eu vejo é que eles sempre analisam o produto natura em si. Então, eles vão analisar o morango, a batata, é sempre a matéria-prima dos alimentos infantis. Já é um controle, né? É muito bom, já tem um controle, mas o que eu quis mostrar é que, por exemplo, no caso do morango, para cipermetrina, o limite permitido é de 1.000. E se eu tenho uma papinha e o morango que está ali utilizado, se tiver com 1.000 microgramas de cipermetrina, ele ainda estaria ok. E quando comparado à legislação, por exemplo, da Europa, queria aceitar um alimento infantil apenas com 10. Então, eles teriam que ter um maior cuidado ali de que matéria-prima utilizar para que não passasse dos 10, né? Então, essa é a diferença. Entendi. Então, pensando nessa área mesmo, quando a gente exporta esses alimentos para fora do país, por exemplo, a gente tem que atender às especificações deles, não é? Sim. Então, basicamente, a gente faz um controle mais rigoroso sobre tudo que vai ser exportado, mas o que a gente está consumindo, eles aumentam o limite. Basicamente, assim, se o Brasil hoje fosse exportar uma papinha, quando chegasse lá, a papinha teria que ter no máximo 10. Só que aqui, como a gente não tem legislação específica, a gente não está respaldado por nada, vamos dizer assim, entende? É esse que é o grande problema. Entendi. Obrigada. De nada. Ô, Rafaela, você esteve Você esteve um tempo na Europa, então os números, assim, as pesquisas, resultados que a gente tem lá fora, elas são assim mais a gente eles têm as pesquisas lá são maiores ou ainda é algo que precisa ter mais estudo? Eu acho que comparado ao Brasil, lá é muito maior, porque se a gente pesquisar, assim, na base de dados, assim, de artigos, a gente consegue ver que eles fazem muito mais trabalhos com relação a pesticidas em alimentos infantis. Aqui, que eu tenho conhecimento, em papinhas mesmo em si, foram 2, que é o meu e desse meu orientador. Então, assim, a diferença ainda tá bem grande, sabe? Entendi. Pessoal, alguém tem mais perguntas? O Rafael está me ouvindo? Tô ouvindo. E nós queremos te agradecer muito e até te perguntar assim, a questão da divulgação mesmo dos resultados, né? Porque a gente fala muito a favor aí da amamentação, e eu acho que quando mostram dados assim, as mães também acho que assustam né? Talvez é interessante estar comunicando isso, vocês já pensaram? Sim, sim. Quando saiu esse trabalho, eu até fiz algumas entrevistas e tudo mais, e o pessoal chegou também a entrar em contato ali com o Visa, mas pelo que eu entendi, não teve nenhuma resposta assim ainda. Então, eu espero que nos próximos anos, assim, que sirva um pouco de alerta, assim, eu não sei se eles vão olhar, como que vai ser, mas eu ficaria muito feliz se esse trabalho ajudasse, assim, a alertar e criarem uma legislação específica. Muito obrigada. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? O Rafael, então nós vamos disponibilizar a gravação, te agradecemos muito, né? Muito interessante o trabalho, tudo de bom. E quando você puder atender, conta para a gente também, né? Obrigada. Online, se a gente puder. Espero que tenham gostado. Não, é excelente. Não, Tenha aprendido alguma coisa, assim, já está muito bom, né? Alguma informação. Daí o seu trabalho tem outras coisas, né? Então, assim, é muito trabalho, literalmente, com Rafaela. Que bom. Parabéns, obrigada, pessoal, obrigada, boa tarde. Obrigada a vocês pelo Ana, convite. se quer falar alguma coisa, fica à vontade aí. Não, é só agradecer mesmo, Rafaela. Isso foi um tema que deu bastante discussão durante esses 2 meses, quanto em relação a tudo que ele abrange, mas gostei muito da sua palestra, muito interessante, muito legal saber que tem pessoas interessadas e estão empenhadas em trazer essa informação para a gente. Obrigada, viu, Rafaela? Então tá bom. Obrigada a vocês. Então é isso.
Pessoal, vai disponibilizar no canal do projeto. Depois, vocês quiserem rever ou ver alguma parte que vocês tenham perdido, amanhã eu acho que já dá para ir lá direitinho, vai estar tudo lá. Muito obrigada, então, todo mundo que esteve aqui, e boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau.